Eu devia ter vestido algo menos chamativo. O pensamento veio tarde demais. Eu ajustava o vestido de seda esmeralda pela centésima vez. Meus dedos se prendiam no delicado bordado da cintura. O casamento da minha prima Isabela deveria ser simples. Um evento familiar e discreto no Palácio Marino. Nada mais do que algumas centenas de parentes e amigos próximos, celebrando nos salões de mármore do North End de Boston. Nada nunca permanece simples na minha família. Aos olhos do meu pai, eu tinha cometido um erro. O erro de simplesmente aparecer. 3 anos atrás, eu abandonei os negócios da família. Levei apenas um diploma em design e um coração teimoso. Eu construí uma vida tranquila para mim. Um pequeno apartamento em Cambridge. Um trabalho como freelancer, criando logotipos e sites para pequenas empresas. Amigos de verdade que não sabiam o que meu sobrenome significava. Eu tinha provado a liberdade e nunca mais olhei para trás. Mas Isabela era diferente. Ela era a boazinha, a gentil, e ela me pediu pessoalmente para estar em seu casamento. Como eu poderia recusar? O grande salão de baile brilhava à luz de velas. O teto abobadado parecia se estender até o próprio céu. A orquestra ocupava uma plataforma elevada, perto das janelas que iam do chão ao teto, com vista para o porto. Cortinas de seda em tons de champanhe e ouro caíam em dobras elegantes. E cada detalhe gritava: dinheiro antigo, poder antigo, pecados antigos. Eu estava perto da parede leste, segurava uma taça de prosecco e tentava permanecer invisível. Meu irmão Marco me viu mais cedo. Sua mandíbula se contraiu daquele jeito familiar. O jeito que significava problema. O jeito que significava você não devia estar aqui. Eu o ignorei. Isabela parecia radiante caminhando até o altar. Seu noivo, Jeppe, era um homem decente da família Maresi. Duas famílias antigas se unindo. Eu ouvi meu pai mencionar que era uma aliança estratégica. Foi durante um jantar de família no mês passado. Era um código para algo que eu preferia não entender. A cerimônia tinha sido linda. Agora, durante a recepção, eu fazia o que fazia de melhor. Observar, existir sem ser notada, contando os minutos até poder ir embora de forma razoável. Foi quando o salão ficou em silêncio. Não era a calmaria suave que se espera quando a banda faz uma pausa. Não era a pausa natural na conversa enquanto as pessoas se moviam para o jantar. Isso era diferente. Era o silêncio de um predador entrando num espaço cheio de presas. E cada sistema nervoso no salão, incluindo o meu, registrou a ameaça. Eu não olhei para cima imediatamente. Aprendi desde cedo que certa atenção é perigosa. Mas o silêncio pressionava meus tímpanos, físico e sufocante. E minha mão apertou a taça de prosecco. Quando finalmente levantei os olhos, eu entendi. Um homem havia entrado no salão pela entrada lateral, a entrada privada que se conectava aos escritórios da minha família. Ele não estava sozinho. Outros dois homens o ladeavam, ambos com ombros largos e olhos atentos. Mas eles poderiam muito bem ser móveis. Cada molécula de atenção no salão se cristalizou ao redor do homem no centro. Ele usava um terno preto que parecia ter sido pintado em seu corpo. O paletó era cortado à perfeição. Caía perfeitamente sobre os ombros largos. Sua camisa era de seda branca, desabotoada no colarinho de uma forma que sugeria que ele não se importava com formalidades, o que significava que ele não precisava fingir. Um relógio refletiu a luz em seu pulso esquerdo. Era de ouro discreto, caro de uma forma que não tinha nada a ver com riqueza ostensiva. Mas foi o seu rosto que me tirou o fôlego. Afiado, angular. Uma mandíbula que poderia cortar vidro. E olhos escuros que pareciam conter invernos. Eu nunca sobreviveria. Seu cabelo era escuro, penteado para trás com uma severidade eficiente. Havia uma pequena cicatriz em sua têmpora esquerda, que de alguma forma o tornava mais perigoso, não menos. Ele examinava o salão com a precisão casual de alguém que inspeciona um território que já lhe pertence. E então ele me viu. Eu senti como um toque físico. O momento exato em que seu olhar se fixou no meu. Não foi súbito ou dramático. Não houve um arregalar de olhos, nem um segundo olhar. Ele simplesmente parou de olhar para qualquer outra pessoa. E olhou apenas para mim. E naquela fração de segundo, toda a arquitetura do salão de baile mudou. O silêncio se aprofundou. Eu não conseguia respirar direito. Meu peito parecia apertado, comprimido, como se alguém tivesse enrolado faixas de aço em minhas costelas. Seus olhos, meu Deus.
Seus olhos eram escuros como um mar à meia-noite e igualmente indecifráveis. Ele não sorriu. Ele não acenou. Ele simplesmente me olhou com uma atenção intensa e focada, que me fez sentir como se eu fosse a única coisa que importava no salão. A única coisa que existia. Minha mão tremeu. Coloquei a taça de prosecco em uma mesa próxima antes que pudesse derrubá-la. Ao nosso redor, registrei movimento. Meu pai se endireitando perto do estrado. A mandíbula de Marco se tensionando como granito. As pessoas se virando para ver onde a atenção dele havia se fixado. O homem se moveu, não em minha direção. Ele se virou e apertou a mão do meu pai, que parecia ter ficado sem palavras. Houve uma conversa, algo que meu pai disse, e o homem assentiu uma vez, lentamente. Seu olhar voltou para mim por um instante, antes de se desviar. Mas aquele momento foi suficiente. Senti-me marcada, registrada, como se tivesse acabado de ser catalogada por algo predatório. Algo que nunca esquece. Aquele é Dante Rossi. Eu me virei e encontrei Marco ao meu lado. Sua voz era baixa e urgente. Seus olhos estavam fixos no ponto onde o homem havia desaparecido, em uma conversa privada com meu pai e vários outros membros seniores da família. O rosto de Marco estava pálido, e havia uma tensão em seus ombros que eu nunca tinha visto antes. Quem? Eu sussurrei, embora já soubesse. O nome por si só carregava peso. Você precisa ir embora, disse Marco, ainda sem olhar para mim. Agora mesmo. Saia deste salão, entre em um carro e vá embora. Não fique para o jantar. Não se despeça de Isabela. Apenas vá. Marco, o que você está... Ele é o chefe da família Rossi. Ele controla tudo a leste do porto. E metade do que está a oeste. Ele é perigoso. Arya não como o pai. Não como os negócios da família. Ele é perigoso de uma forma que não segue as nossas regras. Eu segui seu olhar até onde Dante estava com meu pai. Ele ouvia algo que meu pai dizia, assentindo ocasionalmente. Mas mesmo a essa distância, através deste salão lotado, eu podia sentir o peso de sua atenção em outro lugar. Ele ainda estava ciente de mim. Por que ele está aqui? Eu perguntei. Eu não sei, disse Marco, e ouvi medo genuíno em sua voz. E não quero descobrir. Mas era tarde demais para avisos. O salão de baile havia se transformado em um mundo totalmente novo. Um mundo onde homens silenciosos observavam do outro lado da sala. E o ar carregava o cheiro de perigo como uma colônia cara. Nas semanas seguintes, eu aprenderia que alguns silêncios mudam tudo. 3 dias depois do casamento, alguém me seguiu do trabalho para casa. Eu não percebi imediatamente. Estava distraída, compondo mentalmente notas de design para o site de um novo cliente. Navegando pela calçada de Cambridge no piloto automático confortável de quem já fez aquele caminho centenas de vezes. Era outubro e a noite havia esfriado para aquela temperatura perfeita, onde se podia sentir o outono se instalando na cidade como um segredo. A percepção veio em etapas. Primeiro, o carro, um sedã Mercedes preto, elegante e impossivelmente caro. Viajando exatamente na minha velocidade de caminhada, 3 carros atrás. Depois, a figura que vislumbrei com o canto do olho na cafeteria. O mesmo homem, ou um de seus associados, lendo um jornal enquanto eu esperava meu latte. Quando cheguei ao meu prédio, eu não estava apenas ansiosa, estava com medo. Eu morava no mesmo estúdio há 2 anos. Um espaço minúsculo no 3º andar de um prédio de tijolos reformado. Era apertado e charmoso, com tijolos aparentes e janelas altas. E absolutamente nenhum sistema de segurança, além de uma única fechadura na porta. Eu o escolhi especificamente porque parecia distante da minha família. Seguro em sua normalidade. Agora parecia uma armadilha. Subi as escadas com o coração martelando nas costelas. Minhas mãos tremiam enquanto eu destrancava a porta. E eu quase esperava encontrar alguém lá dentro. Mas o apartamento estava exatamente como eu o deixei. Meu laptop fechado na pequena mesa perto da janela. Minha jaqueta jogada sobre a única cadeira. A cozinha impecável e vazia. Tranquei a porta atrás de mim e fiquei na escuridão, respirando com dificuldade. Meu telefone tocou 2 minutos depois. Número desconhecido. Não atenda, sussurrei para mim mesma, mas já estava pegando o aparelho. Alô, não tenha medo. Sua voz era baixa e suave, com um sotaque que sugeria uma infância italiana e um refinamento americano. Apenas ouvi-la fez algo em meu peito se contrair. Quem é? Eu perguntei, embora já soubesse.
Você tem perguntado sobre mim? Ele disse, ignorando minha pergunta. Seu irmão foi gentil o suficiente para fornecer informações quando pedi educadamente. Você é Arya. Você deixou a família. Você está criando sites para pessoas que não sabem quem é seu pai. A especificidade daquilo me deu arrepios. Ele conhecia minha vida inteira. Ele a traçou como alguém lendo um livro. Como conseguiu este número? Minha voz soou pequena para meus próprios ouvidos. Na verdade, eu sou o dono deste prédio. Ou melhor, minha organização é. O proprietário foi cooperativo. Uma pausa. Você não precisa ter medo de mim. Você mandou me seguir. Sim. A honestidade foi quase pior que a intrusão. Ele não estava fingindo. Não estava oferecendo desculpas. O que você quer? Eu perguntei. Conhecê-la adequadamente, sem a multidão, sem seu irmão parecendo que está prestes a ter um ataque cardíaco. Você jantará comigo amanhã à noite, eu estou ligando. Pai. Não, eu disse imediatamente. Mandarei um carro às 8. Ele continuou como se eu não tivesse falado. Vista algo que você goste. Eu disse não, mas ele já havia desligado. Fiquei na escuridão do meu apartamento, o telefone ainda pressionado contra meu ouvido, e percebi que acabara de receber um convite que não era realmente um convite. E pior que o medo, pior que a violação de ter sido seguida. Foi o estranho calor que se formou em meu estômago quando ele disse meu nome. Na manhã seguinte, liguei para Marco. Ele é perigoso, Marco disse imediatamente, sem se preocupar com cumprimentos. Meu Deus, Arya, ele entrou em contato com você? Ele disse que vai mandar um carro hoje à noite. Ele quer jantar. Houve silêncio do outro lado. Então vá. O quê? Vá, Marco repetiu, e sua voz tinha aquela qualidade tensa novamente. E me escute com muita atenção, não o antagonize. Não jogue joguinhos, não tente ser esperta. Apenas seja você mesma e reze para que o que quer que ele queira de você não a mate. Marco, ele mata pessoas, Arya. Não de forma dramática, não publicamente, mas ele mata. Mas ele também tem regras. O fato de ele estar te convidando para jantar, em vez de simplesmente pegar o que quer, isso significa algo. Não sei o que, mas algo. Apenas tome cuidado. O carro chegou precisamente às 8 horas. Era um sedã escuro, impecável, com vidros fumê e um motorista que não falava. Passei a tarde inteira em estado de ansiedade. Troquei de roupa 4 vezes antes de decidir por calças pretas e uma blusa de seda cor de creme, que eu me convenci de que era neutra, profissional, sem segundas intenções. A viagem durou 20 minutos. Fomos em direção à orla, em direção aos bairros onde o dinheiro antigo vivia em casas que deveriam ser museus. O carro parou em um restaurante do qual eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido. Área, ironicamente, que atendia a uma clientela com conexões sobre as quais eu não queria pensar. Um homem esperava na porta. Não era Dante, mas um dos homens do casamento, os que o ladeavam como sombras. Senhorita Santoro, ele disse, oferecendo uma leve inclinação de cabeça. Por favor, siga-me. Ele me guiou pelo restaurante, passando por mesas de clientes elegantes, em direção a uma sala privada nos fundos. A porta era de madeira pesada, provavelmente à prova de som. E quando ele a abriu, vi Dante sentado a uma pequena mesa posta para 2, estudando uma carta de vinhos como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele ergueu o olhar quando entrei. E o impacto de sua atenção total, sem o caos de um salão de baile ao redor, foi quase físico. Você veio, ele disse. Não foi uma pergunta. Eu não achei que tivesse escolha, eu disse, permanecendo de pé. Sempre há uma escolha, ele disse, e ele falava sério. Eu queria que você viesse porque escolheu vir, mas eu teria encontrado outra maneira se não tivesse. Sente-se, por favor. Eu me sentei. A cadeira era macia, cara, e eu me senti pequena nela. Você está se perguntando por que estou interessado em você, ele disse, servindo vinho em uma taça para mim sem perguntar se eu queria. A irmã mais nova dos Santoro que fugiu dos negócios da família. Não é a narrativa que se esperaria de alguém como eu. Eu não sei nada sobre alguém como você, eu disse em voz baixa. Ele sorriu então, e isso transformou seu rosto em algo quase acessível. É exatamente por isso que estou interessado. Você genuinamente não se importa com o que eu sou. Você não tem medo de mim porque sou poderoso. Você tem medo de mim porque seu irmão lhe disse que sou perigoso. E você é inteligente demais para ignorar isso. Mas você também veio de qualquer maneira porque eu disse para vir.
Não, ele disse, e sua voz baixou. Você veio porque uma parte de você queria. A mesma parte que usou aquele vestido esmeralda no casamento da sua prima. Mesmo que isso a tornasse visível em uma sala cheia de pessoas que preferem permanecer invisíveis. A mesma parte que escolheu uma vida fora da família em vez de viver uma mentira confortável. Eu não soube o que dizer a isso. Ele me estudou como se eu fosse uma pintura que ele estivesse tentando entender. Meu nome é Dante, ele disse, embora eu já soubesse. E eu vou fazer parte da sua vida agora, quer você queira ou não. Mas estou tentando fazer isso com algum respeito pela sua autonomia. Então, esta noite, você pode me perguntar o que quiser. Eu responderei com a verdade. Amanhã, a conversa se torna mais complicada. Por quê? Eu sussurrei. Por causa de como o salão ficou em silêncio quando olhei para você. Ele disse simplesmente. Porque eu nunca quis algo tanto antes. E não gosto da sensação de não entender isso. A honestidade era aterrorizante, mas também era sedutora de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. O jantar durou 3 horas. Conversamos sobre tudo, exceto o que importava. Ele me perguntou sobre design, e eu me vi explicando a filosofia por trás do espaço negativo. E como o uso correto do silêncio em uma composição poderia tornar a peça inteira mais forte. Ele ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas que sugeriam que ele realmente entendia o que eu estava dizendo. O poder é a mesma coisa, ele disse em voz baixa, girando o vinho em sua taça. O que torna alguém verdadeiramente perigoso não é o barulho que faz. É o que ele escolhe não dizer. É o espaço que ele comanda apenas por existir nele. Isso é muito poético para alguém na sua linha de trabalho, eu disse com cuidado. Eu tenho um diploma em filosofia, ele respondeu com aquele pequeno sorriso, antes de herdar os negócios da família. Quando o carro me levou de volta ao meu apartamento, eu estava confusa de uma forma que parecia perigosa. Este homem era aterrorizante. Ele admitiu ter mandado me seguir. Ele emitiu o que era essencialmente uma ordem disfarçada de convite. E, no entanto, ele também me ouviu falar sobre meu trabalho com interesse genuíno. Ele me fez perguntas sobre minha vida. Ele respeitou meu espaço na mesa, nunca se inclinando demais, nunca me tocando além do breve contato de sua mão quando me ajudou com a cadeira. Nos 3 dias seguintes, nada aconteceu. Nenhum carro apareceu, nenhuma ligação veio, nenhuma sensação de vigilância registrou em meu radar. Era como se ele simplesmente tivesse me deixado ir. Eu disse a mim mesma que estava aliviada. Eu disse a mim mesma que não estava, de fato, verificando meu telefone obsessivamente, esperando por alguma comunicação. Eu disse a mim mesma que não estava pensando em seus olhos ou na cicatriz em sua têmpora. Ou na maneira como ele disse meu nome como se significasse algo. No quarto dia, ele apareceu pessoalmente. Eu estava trabalhando até tarde em uma cafeteria no centro da cidade, revendo propostas de design para um novo cliente. Quando notei um homem parado do lado de fora da janela. Um dos homens de Dante. Percebi imediatamente, apenas esperando, observando. Não de uma forma ameaçadora, exatamente, mas presente, impossível de não notar. Arrumei minhas coisas e saí. Ele está no armazém na Atlantic, o homem disse sem preâmbulos. Ele me pediu para te levar se você quisesse ir. Eu deveria ter ido para casa. Eu deveria ter ligado para Marco. Eu deveria ter feito literalmente qualquer outra coisa, exceto assentir e seguir o homem até um carro. O armazém era industrial, enorme. O tipo de lugar que existia nas brechas entre a cidade respeitável e a que operava nas sombras. Por dentro, estava transformado. Tijolos aparentes subiam por 3 andares. Janelas enormes, todas atualmente escuras com persianas industriais, davam para o porto. O espaço estava semi-mobiliado. Móveis caros dispostos com o que parecia ser um minimalismo deliberado. E na extremidade oposta, perto de uma parede de vidro, estava Dante. Ele usava uma camisa de botão cor de vinho, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. E estava lendo algo, sua testa franzida, com o que parecia ser concentração genuína. Ele não parecia o chefe da máfia de Boston. Ele parecia alguém que existia em um registro totalmente diferente. Venha aqui, ele disse, sem desviar o olhar do que estava lendo. Atravessei o vasto espaço, meus passos ecoando no chão de concreto polido. Ao me aproximar, percebi que ele estava lendo um livro. Poesia, pensei, pela lombada fina. Você conhece Mary Oliver? Ele perguntou, finalmente olhando para cima. Um pouco, eu disse cautelosamente.
Não extensivamente. Ele virou o livro para me mostrar uma página que havia marcado. Este é sobre a escolha entre segurança e verdade. Ela pergunta: diga-me, o que você planeja fazer com sua única vida selvagem e preciosa? Ele fechou o livro gentilmente. Estou te perguntando a mesma coisa. Estou criando sites, eu disse, odiando como soou defensivo. Estou construindo uma carreira. Estou vivendo. Você está se escondendo, ele interrompeu, mas não de forma rude. Você se afastou de sua família e isso exigiu coragem. Mas agora você está se escondendo de todo o resto também. De conexão, de risco, da possibilidade de que sua vida possa ser algo mais do que segura. Fácil para você dizer, respondi, a raiva surgindo em meio à confusão. Você não me deu exatamente uma escolha. Você mandou me seguir. Você conseguiu meu número de telefone ilegalmente. Você... Eu sei, ele disse, colocando o livro em uma mesa próxima. Pela primeira vez, algo como remorso cruzou suas feições. Aquilo foi necessário. Mas a escolha que estou te oferecendo agora é real. Estou te pedindo para entrar no meu mundo sabendo exatamente o que isso significa. Sabendo que sou perigoso. Sabendo que você pode se machucar. Sabendo que não há como voltar para a vida que você tinha antes. E se eu disser não, então eu vou deixar você ir embora. Ele disse em voz baixa. Você não será seguida. Você não será pressionada. Eu me removerei da sua vida. Mas você passará o resto da sua vida se perguntando o que teria acontecido se tivesse tido a coragem de caminhar em direção a algo, em vez de sempre se afastar. Era um presente e uma armadilha embrulhados nas mesmas palavras. O que você quer de mim? Eu perguntei. Tudo, ele disse simplesmente. Mas vamos começar devagar. Deixe-me cortejá-la adequadamente, Arya. Deixe-me mostrar que alguém como eu pode querer alguém como você, por razões que não têm nada a ver com sua família ou seu sobrenome. Dê-me pelo menos isso. Ele se moveu em minha direção então e eu prendi a respiração. Ele levantou uma mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. A primeira vez que ele me tocou desde o casamento. Quando ele não me tocou de forma alguma. É tudo o que estou pedindo, ele disse. Apenas a chance de tentar. Quando saí do armazém 1 hora depois, eu havia concordado em deixá-lo me levar para jantar no sábado seguinte. Sem pressão, eu insisti. Sem vigilância, escolha real. Ele sorriu e concordou, mas eu vi o entendimento em seus olhos. Ele sabia o tempo todo que eu diria sim. Ele simplesmente me deu a ilusão de escolha. Porque ele era inteligente o suficiente para entender que, às vezes, o que precisamos é da história que podemos contar a nós mesmos, sobre como tomamos nossas próprias decisões. Naquela noite, sonhei com olhos escuros me observando de um salão de baile lotado. E, pela primeira vez, não acordei com medo. As 2 semanas seguintes foram uma dança cuidadosa. Eu não sabia que estava aprendendo. O jantar de sábado levou ao almoço de domingo. O almoço levou a uma noite na ópera, onde ele segurou meu casaco e garantiu que ninguém me olhasse por muito tempo. Os passeios se tornaram públicos. Aparições cuidadosamente orquestradas em restaurantes e locais onde as pessoas certas nos veriam juntos e entenderiam a mensagem. Ela está sob minha proteção. Eu tentei não pensar no que essa mensagem significava. O que notei foi que ele nunca me apressou. Ele era cortês de uma maneira que parecia deliberadamente arcaica, como se estivesse seguindo algum manual de romance mais antigo. Ele perguntava sobre meu dia, ele ouvia, ele fazia perguntas ponderadas sobre meus designs e lembrava de detalhes de conversas anteriores. Ele se sentava perto, mas nunca tocava sem permissão. E quando ele tocava, pegando minha mão, colocando a palma da mão na base das minhas costas, era sempre de uma forma que fazia o toque parecer que foi ideia minha. Era devastadoramente eficaz. O que eu também notei foi a violência que o cercava. Invisível, mas inegável. Marco veio me ver no meu apartamento em uma quarta-feira à noite, parecendo exausto. Ele não perguntou como as coisas estavam indo com Dante. Em vez disso, ele me disse que a família Castellano havia tentado se mudar para um território que Dante havia reivindicado. 3 dos homens deles foram encontrados em uma garagem em Dorchester, quebrados de maneiras que sugeriam que alguém havia levado seu tempo. Ninguém estava discutindo isso publicamente, mas Marco disse que a mensagem havia sido recebida. Você não invade o território de Dante Rossi. É por sua causa, disse Marco.
E havia medo genuíno em sua voz. Ele está fazendo movimentos para consolidar o poder. E as pessoas estão começando a entender que está conectado a você, que você importa para ele. Isso não é minha culpa, eu disse. Mas a culpa me corroeu de qualquer maneira. Torna-se culpa de todos quando as pessoas começam a morrer, Marco respondeu. Não estou dizendo para deixá-lo. Deus sabe que ele provavelmente te encontraria e as coisas seriam piores. Mas entenda no que você está se metendo. Você não é uma novidade para ele, Aria. Você é uma mensagem. Você é uma razão para ele se provar. Meu pai pediu para me ver. Combinei de encontrá-lo em seu escritório. Território neutro, ou tão neutro quanto qualquer coisa poderia ser ao lidar com minha família. Ele estava atrás de sua mesa quando entrei, parecendo mais velho do que eu lembrava. Seu cabelo mais grisalho do que preto agora. Ao lado dele estava outro homem que eu não reconheci, mas entendi pela proximidade deles que ele tinha poder. Sua associação com Dante Rossi se tornou um problema. Meu pai disse sem preâmbulos. Eu não sou o responsável por quem eu... A política familiar é sempre sobre responsabilidade, ele interrompeu. A família Rossi está em ascensão. Nossos aliados se perguntam se estamos posicionando você como uma ponte. Nossos inimigos se preocupam com a mesma coisa. Você é um peão em um jogo que talvez não entenda. Eu não me importo com a política familiar, eu disse, e eu falava sério. Eu deixei aquele mundo. Não há como sair, meu pai disse, e sua voz carregava o peso de uma tristeza genuína. Há apenas a escolha de que tipo de papel você vai desempenhar. Você está desempenhando o papel de Dante agora, o que significa que você está desempenhando o meu também. A questão é se você está fazendo isso consciente ou cegamente. A terceira ameaça veio do próprio Dante, embora tenha sido entregue com tanta delicadeza que quase não percebi. Estávamos em seu carro, voltando de um restaurante. Quando ele mencionou casualmente que um cliente meu, uma jovem startup de tecnologia, havia recebido algumas visitas, de pessoas perguntando sobre minha confiabilidade. Meus designs eram inovadores? Eles eram confiáveis? Que tipo de conexões eu tinha? Eles estavam apenas verificando, Dante disse, com os olhos na estrada, garantindo que você é alguém que vale a pena manter por perto. Você fez isso? Eu perguntei, ouvindo o tom oco da minha própria voz. Claro, você está conectada a mim agora. Isso significa que todos com quem você trabalha precisam ser investigados. Isso te mantém segura. Na verdade, qualquer um que te empregue entende que tem a responsabilidade de não te maltratar. Isso não é segurança, eu disse. Isso é controle. A diferença é muitas vezes uma questão de perspectiva. Ele respondeu com aquela paciência cuidadosa que de alguma forma piorava tudo. Você está infeliz. Você está mudando minha vida sem perguntar. Estou protegendo sua vida enquanto estou nela. Ele corrigiu. Se você quiser se distanciar de mim, posso fazer isso acontecer. Seus clientes nunca mais ouvirão falar do meu pessoal. Você pode voltar a ser invisível. Mas nós dois sabemos que não é isso que você quer. Como você sabe o que eu quero? Por quê? Ele disse, finalmente olhando para mim. Você ainda está aqui, você não fugiu. Você não chamou a polícia. Não que isso importasse. Você não me pediu para te deixar em paz de nenhuma maneira real. Você quer isso, Arya. Você só tem medo de admitir. A pior parte era que ele estava certo. Em algum lugar entre os jantares cuidadosos e os toques gentis. Entre as conversas sobre poesia e as demonstrações silenciosas de poder. Eu comecei a querê-lo. Não apesar do perigo, mas talvez por causa dele. Porque ele era a única pessoa na minha vida que já havia tratado minhas escolhas como reais. Mesmo quando ele estava orquestrando essas escolhas, porque ele me olhava como se eu fosse a coisa mais interessante em seu mundo. Porque em algum lugar em tudo isso eu me tornei de alguém. Naquela sexta-feira cheguei em casa e encontrei flores no meu apartamento. Não na porta, dentro. Uma chave percebi com uma estranha palpitação no coração. E nenhuma explicação além do enorme arranjo de peônias brancas e rosas escuras, dispostas em um vaso que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Meu telefone vibrou imediatamente. Peço desculpas pela intrusão. As flores são de ontem. Eu queria que você tivesse algo bonito quando chegasse em casa. D. Eu deveria estar com raiva pela violação do meu espaço. Em vez disso, me vi respirando o perfume das flores, tocando as pétalas sedosas das rosas e sentindo as paredes que eu havia construído ao meu redor racharem. Naquela noite não dormi.
Sentei-me à minha janela, olhando para Cambridge, e tentei entender quando deixei de ser eu mesma e me tornei uma extensão da história de outra pessoa. A resposta era ao mesmo tempo aterrorizante e sedutora. Eu não tinha certeza se alguma vez tinha sido uma escolha. Aconteceu em uma terça-feira, embora estivesse disfarçado de coincidência. Meu carro não pegava. Fiquei no estacionamento do meu prédio, girando a chave na ignição com frustração crescente. E um carro apareceu atrás de mim em 10 minutos. Não uma chegada óbvia. O motorista simplesmente estava esperando em uma cafeteria do outro lado da rua. Eu aprenderia mais tarde. Sempre pronto. Vou mandar meu mecânico dar uma olhada, Dante disse quando liguei para contar o problema. Até lá, estou mandando um carro para você. Não é negociável, Arya. O mundo está complicado agora, e você não deveria estar sozinha nele. O mundo estar complicado era sua maneira de dizer que a situação com os Castellanos havia escalado. 2 dos armazéns de Dante foram queimados. Alguém atirou na fachada de seu prédio de escritórios no centro. O equilíbrio de poder estava mudando, as tensões aumentando como uma febre no sangue da cidade. E em vez de recuar, ele me puxou para mais perto. Recebi um quarto em sua cobertura. Não o quarto dele, mas o ao lado. Com seu próprio banheiro e uma fechadura na porta que ele me garantiu que funcionava perfeitamente. Eu protestei. Eu argumentei. Eu disse que mal nos conhecíamos, que isso estava indo rápido demais, que eu não estava pronta. Ele ouviu pacientemente a tudo isso, e então providenciou para que meus pertences fossem recolhidos do meu apartamento de qualquer maneira. Eu quero você segura, ele disse simplesmente. Até que eu saiba que a situação está sob controle, você fica aqui. Não vou discutir sobre isso. A cobertura era um estudo em luxo controlado. Tudo era neutro, brancos, pretos, cinzas, com ocasionais toques de cor da arte nas paredes. Janelas do chão ao teto davam para a cidade. E havia algo quase etéreo em estar suspensa sobre Boston assim, removida do caos abaixo. A primeira noite foi estranha. Deitei na cama do meu quarto designado, ouvindo os sons sutis de Dante se movendo pelo espaço, tomando banho em seu banheiro no final do corredor. E senti o peso do que estava acontecendo se assentar sobre mim como neve. No terceiro dia, o constrangimento deu lugar a outra coisa. Conte-me sobre sua infância, disse Dante. Estávamos sentados no terraço, que era fechado com vidro para proteger do vento de outubro. Eu estava encolhida no canto de uma cadeira profundamente confortável. E ele ocupava o assento oposto, a uma distância respeitosa entre nós. Antes dos negócios da família. Não há muito o que contar, eu disse. Eu era normal. Fui à escola, fiz lição de casa. Você está sendo evasiva. Estou sendo honesta, eu disse, mas também me ajeitei, ficando mais confortável. Tudo bem. Eu queria ser artista. Era obcecada por pintura, mas meu pai disse que não era prático, que eu deveria estudar algo útil. Então, estudei design, que foi um meio termo entre o que eu queria e o que ele queria. Foi a primeira vez que aprendi a ser pequena o suficiente para caber nas expectativas de outra pessoa. Dante ficou em silêncio por um longo momento. E agora? Agora eu crio sites para pessoas que não sabem quem eu sou. O que é seu próprio tipo de ser pequena, eu suponho. Apenas menor em uma direção que é minha. Isso não é pequeno, ele disse. Isso é liberdade. Você escapou. Você construiu sua própria vida. Mas estou aqui agora, eu disse suavemente. Em sua cobertura, trancada por causa da sua guerra com os Castellanos. Então, eu realmente escapei ou apenas troquei uma forma de controle por outra? Isso não é controle, ele disse. E pela primeira vez havia calor em sua voz. Controle seria se eu dissesse que você tem que estar aqui. Estou te oferecendo segurança. Se você preferir voltar para o seu apartamento e arriscar que alguém use seu relacionamento comigo como uma forma de te machucar, então me diga agora e eu providenciarei. Eu sabia que ele não estava blefando. Ele me deixaria ir. Ele quis dizer o que disse naquela noite no armazém. Se eu quisesse sair, ele me daria essa opção, mesmo que isso o matasse. Eu quero ficar, eu disse em voz baixa. Ele assentiu, aceitando isso sem triunfo. Então você fica porque escolhe, não porque estou te mantendo. Você entende a diferença? Não tenho certeza se essa diferença existe, eu disse. Não de verdade. Não quando você ama alguém. As palavras pairaram entre nós, suspensas no espaço fechado de vidro. Eu não pretendia dizê-las.
Eu pretendia pensá-las em silêncio, processá-las em particular. Mas Dante tinha um jeito de extrair a honestidade de mim que era impossível de resistir. Diga isso de novo, ele disse, e sua voz havia mudado. Estava mais suave, mais crua. Eu não... Ária, diga de novo. Encontrei seus olhos, e a intensidade neles quase me quebrou. Eu acho que te amo, sussurrei. E nem sei como isso aconteceu. Ele se levantou antes que eu pudesse respirar de novo. Não para me agarrar, mas para andar de um lado para o outro. Caminhando até a janela e olhando para a cidade como se ela o tivesse ofendido pessoalmente. Isso é perigoso, ele disse finalmente. Eu sei. Você pode se machucar. Você pode ser usada. Você pode... Eu sei, eu disse de novo, levantando-me também. Eu sei de tudo isso, Dante. Eu sei que deveria ir embora. Eu sei que essa é a escolha sensata. Eu sei que estou entrando em uma vida que não tem segurança real, nem estabilidade real. Mas eu te amo de qualquer maneira. Ele se virou então e a expressão em seu rosto era tão crua, tão completamente desprovida de controle que quase não o reconheci. Este não era o homem perigoso que comandava salas. Este era alguém ferido, alguém que havia construído muros com tanto cuidado que a possibilidade de eles desmoronarem o aterrorizava. Eu preciso que você entenda algo, ele disse, vindo em minha direção com a mesma lentidão cuidadosa que sempre usava. Como se eu fosse algo precioso que pudesse se quebrar. Eu não sou capaz do tipo de amor que você está descrevendo. Sou capaz de posse. Sou capaz de posse. Sou capaz de proteção. Sou a de te manter viva e garantir que nada neste mundo te machuque. Mas o tipo de amor suave, o tipo sobre o qual os poetas escrevem, não sei se isso está em mim. Mostre-me, eu disse. Mostre-me do que você é capaz. Eu aceito. Ele parou a alguns metros de mim. Se eu te tocar agora, não serei capaz de parar. Então não pare, eu disse suavemente. Mas ele parou. Ele fechou os olhos, respirando fundo. E quando os abriu novamente, o controle havia retornado. Foi um esforço visível, como se ele estivesse se envolvendo nele como um manto. Ainda não, ele disse. Em breve, mas ainda não. Você merece mais do que isso, meu desespero, minha incapacidade de ir devagar. Você merece romance e gentileza. E agora, estou tenso demais para te dar qualquer coisa além de intensidade. Eu não quero gentileza, eu disse. Você vai querer, ele respondeu, recuando, colocando a distância entre nós novamente. Mas não esta noite. Esta noite você descansa. Amanhã conversamos sobre o que vem a seguir. Passei a noite me revirando na cama, doendo de desejo e confusão. Pela manhã eu não tinha mais certeza se ele estava me protegendo ou me torturando. A resposta, eu aprenderia, era que eram a mesma coisa. O confronto com os castelhanos chegou ao auge em uma quinta-feira. Eu não sabia o que estava acontecendo. Dante saiu cedo pela manhã, com um breve beijo na minha testa e uma promessa murmurada de me ligar mais tarde. Passei o dia projetando, tentando me concentrar nas linhas limpas de um novo logotipo. Mas minha atenção continuava se desviando para a cidade abaixo e o que poderia estar acontecendo em suas ruas. A notícia chegou às 4 horas. Tiros no canteiro de obras dos castelhanos. 2 homens mortos, 3 feridos. A polícia estava investigando. Nenhuma prisão havia sido feita. Ninguém estava reivindicando a responsabilidade. Minha mão tremeu enquanto eu ligava para Dante. Ele atendeu no primeiro toque. Estou bem, ele disse antes que eu pudesse perguntar. Todos do meu lado estão bem. Eu vi as notícias. Eu sei. É por isso que estou ligando. Está resolvido. Em algumas horas, a mensagem será enviada de que isso acaba agora. Mas até lá, preciso que você fique na cobertura. Não atenda a porta. Não vá para as janelas. Apenas fique segura, Bela. O apelido carinhoso escapou como se fosse algo que ele dissesse o tempo todo. Mas eu sabia que era a primeira vez. Bela. Linda. Como se eu fosse algo que valesse a pena proteger, pelo qual valesse a pena lutar. Tenha cuidado, sussurrei. Eu sempre tenho cuidado, ele disse. É assim que me mantive vivo. Ele não voltou para casa naquela noite nem na manhã seguinte. À tarde eu estava subindo pelas paredes. Tentei trabalhar. Tentei ler. Tentei dormir. Nada funcionou. A cidade parecia ter mudado de eixo novamente, e eu estava suspensa naquele momento de não saber o que viria a seguir. Quando Dante finalmente entrou pela porta às 7 horas da noite de sexta-feira, eu quase não o reconheci.
Ele ainda usava as mesmas roupas de ontem, agora manchadas com algo escuro sobre o qual eu não queria pensar. Seus nós dos dedos estavam machucados, a pele rompida em dois lugares. Havia uma fina linha de sangue em sua mandíbula, parcialmente seca agora. Ele parecia o que realmente era. Um predador, não um homem de negócios. Uma força da natureza, não um homem. Eu fiz um som, meio suspiro, meio soluço, e estava me movendo em sua direção antes que pudesse pensar. Não, ele disse, levantando a mão. Deixe-me tomar um banho. Não quero que você me toque assim. Eu não me importo. Eu me importo, ele disse, e sua voz estava... Eu me importo de ter estado em lugares que não quero em suas mãos. Deixe-me estar limpo primeiro. Ele desapareceu em seu quarto. Ouvi o chuveiro começar e sentei no sofá da sala de estar, esperando, meu coração sem se acalmar no peito. Quando ele emergiu 30 minutos depois, estava limpo, mas claramente exausto. Ele usava calças de moletom pretas e uma camisa cinza, e seu cabelo escuro ainda estava úmido. Ele se movia como se algo doesse, embora eu não pudesse ver nenhum ferimento óbvio além dos nós dos dedos e da linha machucada em sua mandíbula. Acabou, ele disse simplesmente, sentando-se à minha frente novamente. Não a proximidade que eu queria. Os castelhanos concordaram com os termos. Paz por 5 anos. Pacto de não agressão. Está feito. Quantas pessoas morreram? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento. O suficiente, Dante. Eu preciso que você entenda algo, ele disse. E sua voz estava diferente agora, despojada. Eu não sou um bom homem, Arya. Eu sei que tentei ser algo mais palatável quando estou com você. Mas o que eu faço, as decisões que tomo, a violência de que sou capaz, não é teórico. Não é algo que li em livros de filosofia. É real e faz parte de mim. E se você vai ficar comigo, tem que aceitar isso. Eu sei disso, eu disse. Você sabe? Ele se inclinou para a frente e havia desespero em seus olhos. Porque eu estive pensando em você o tempo todo, me perguntando se o que eu estava fazendo estava te tornando um alvo ou te deixando mais segura. E a verdade é que eu não sei. A verdade é que te amar é perigoso para nós dois. Eu não me importo, eu disse. Você deveria. Sua voz falhou um pouco. Você deveria. Sua voz falhou um pouco. Você deveria se importar. Você deveria fugir. Você deveria encontrar alguém que não vá trazer esse caos para sua vida. Eu me levantei e fui até ele. E desta vez, ele não me impediu. Sentei-me ao lado dele no sofá, perto o suficiente para que nossas coxas quase se tocassem. Pare de tentar ser nobre, eu disse em voz baixa. Pare de tentar me convencer a ir embora. Você me quer aqui. Eu quero estar aqui. Isso é o suficiente. Não é o suficiente, ele disse. Eu quero que você escolha isso sabendo exatamente o que custa. O que custa? Eu perguntei. Tudo, ele disse. Custa a sua normalidade. Custa a possibilidade de uma vida tranquila com alguém que volta para casa de um escritório e não tem sangue nas mãos. Custa a sua segurança da maneira que as pessoas normais entendem. Custa a opção de mudar de ideia. Porque uma vez que você for realmente minha, uma vez que tiver visto o suficiente, sabido o suficiente, você estará ligada a isso para sempre. Isso soa como se você estivesse me pedindo em casamento, eu disse. E havia um tremor em minha voz. Ele se virou para me olhar completamente. Então estou perguntando se você pode viver com o que eu sou. Eu posso viver com quem você é, eu corrigi. Não são a mesma coisa. Ele estendeu a mão e pegou a minha. Seus dedos estavam quentes e ele traçou as linhas da minha palma como se estivesse lendo alguma verdade ali. Eu não sei como amar alguém suavemente, ele disse. Eu não sei como fazer isso da maneira que deveria ser feito. Então me mostre do jeito que você sabe. Eu disse. É tudo o que estou pedindo. Ele se inclinou em minha direção então, lentamente, me dando tempo para recuar se eu quisesse. Eu não recuei. Sua mão subiu para acariciar meu rosto e seu polegar traçou minha maçã do rosto. Quando ele me beijou, foi mãe. E da concos me beijou, não foi gentil. Foi profundo e completo e tinha gosto de desespero e devoção. E pareceu a coisa mais honesta que já aconteceu entre nós. Quando ele se afastou, sua testa repousou contra a minha. Eu te amo, ele disse. Essa é a única coisa de que tenho certeza. Eu te amo de uma maneira que me aterroriza e não sei o que fazer com isso. Você não precisa fazer nada, sussurrei.
Apenas me deixe te amar de volta. Nós nos abraçamos naquele sofá enquanto a noite se aprofundava ao nosso redor. E na escuridão de sua cobertura, suspensa sobre a cidade, senti que finalmente havia encontrado a coisa da qual estive fugindo toda a minha vida. Um lugar para pertencer. O sábado chegou com uma espécie de inevitabilidade. Dante havia voltado ao trabalho, reuniões com seu pessoal, a maquinaria de seu império continuando apesar da paz frágil. Eu passei a manhã no terraço, supostamente trabalhando, mas principalmente observando a cidade abaixo e pensando para onde estávamos indo, o que aconteceria a seguir. À noite ele veio me encontrar. Eu estava encolhida em uma cadeira perto da janela do quarto, ainda usando as roupas que vesti o dia todo, leggings macias e um suéter grande. Meu cabelo estava solto, sem penteado. Eu não me preocupei com maquiagem. Senti-me exposta em minha normalidade. Mas o olhar de Dante quando ele apareceu na porta sugeria que eu era tudo menos comum. Oi, eu disse suavemente. Oi, ele respondeu e tirou a gravata, o paletó. Tudo o que o fazia parecer um homem de negócios. Ele ficou com uma camisa branca com as mangas ainda abotoadas e parecia cansado e faminto e completamente focado em mim. Eu estive pensando, eu disse, sobre o que você disse sobre não saber como amar alguém suavemente. É mesmo? Ele se moveu em minha direção e eu o observei se aproximar, minha respiração prendendo um pouco. Eu não acho que preciso de suavidade, continuei. Eu nunca precisei. Sempre me senti mais confortável com intensidade, com realidade. Ele parou na frente da minha cadeira, olhando para mim. Você está me dando permissão. Não foi uma pergunta. Eu assenti. De qualquer forma, ele disse suavemente. Preciso ouvir você dizer. Eu te quero, eu disse, e minha voz era pouco mais que um sussurro. Estou pronta. Ele me ofereceu a mão, me puxando da cadeira. Ficamos ali por um momento, apenas nos olhando, e então ele se inclinou e me pegou nos braços, me levando para o quarto dele. O quarto era exatamente o que eu esperava. Minimalista, caro, dominado por uma cama que parecia nuvens. Ele me colocou gentilmente perto dela e recuou, me dando espaço. Podemos ir devagar, ele disse. Podemos parar a qualquer momento. Você entende? Eu entendo, eu disse, mas não quero ir devagar. Não quero parar. Ele começou com meu suéter, puxando-o para cima com cuidado, pausando a cada momento para ter certeza de que eu não mudaria de ideia. Levantei meus braços para ajudá-lo. E quando o suéter se foi, eu estava diante dele apenas com a regata que usava por baixo e minhas leggings. Deus, ele disse em voz baixa, apenas me olhando. Você é linda. Senti-me autoconsciente, exposta. Mas a maneira como ele me olhava, como se eu fosse algo sagrado, algo digno de reverência, me fez sentir menos como se estivesse em exibição e mais como se estivesse sendo verdadeiramente vista. Ele estendeu a mão e traçou a curva da minha cintura e o toque enviou eletricidade pela minha espinha. Sua mão era quente e firme, movendo-se com intenção cuidadosa. Ele segurou meu rosto e me beijou novamente. Desta vez mais devagar do que na noite anterior, mas não menos intenso. Foi o tipo de beijo que parecia uma conversa, como uma promessa. Quando fomos para a cama, eu estava tremendo. Ele notou. Com frio? Ele perguntou. Não, eu disse com medo. Mas não de você. Então de quê? De quanto eu quero isso, eu admiti. De quanto eu te quero? Ele me acomodou na cama, beijando minha clavícula, meu ombro. Suas mãos estavam por toda parte, em meu cabelo, em minha cintura, apoiando minhas costas. E cada toque parecia deliberado, considerado. Não houve atrapalhação, nem constrangimento. Havia apenas a construção lenta do desejo, o desvelar gradual da pele e da respiração. Quando ele puxou minha regata por cima da cabeça, eu fiz um pequeno som. Quando ele desabotoou meu sutiã, senti-me vulnerável de uma forma que deveria ter me assustado, mas em vez disso me fez sentir segura. Você é perfeita, ele sussurrou contra minhas costelas. Eu não sou. Deixe-me decidir o que você é, ele disse. E havia algo de autoritário nisso, mas não rude, não dominador. Apenas definitivo, como se sua percepção de mim superasse minhas próprias dúvidas. Ele continuou lentamente, cuidadosamente, observando meu rosto em busca de qualquer sinal de hesitação. Minhas mãos se moveram sobre ele, tirando sua camisa, percorrendo os músculos e o tecido cicatricial de seu peito. Havia mais cicatrizes do que eu esperava,
cada uma história que ele não estava contando. Eu beijei algumas delas, e ele ficou muito quieto. Ária, ele disse, e meu nome em sua boca soou como uma oração. Quando finalmente nos unimos, foi sem pressa, apesar da intensidade de tudo. Ele olhou nos meus olhos o tempo todo, e eu não consegui desviar o olhar. Isso não era apenas físico. Era uma reivindicação, uma união, uma transformação acontecendo em nível celular. Doeu um pouco o esticar do meu corpo para acomodá-lo, mas foi o tipo bom de dor, o tipo que parecia prova de mudança. Eu fiz um pequeno som e ele parou. Estou bem, sussurrei. Continue. Ele se moveu lentamente, deliberadamente, observando meu rosto em busca de sinais de desconforto genuíno. Eu esperava que houvesse mais paixão, mais agressão, com base em tudo o que ele disse sobre sua natureza. Em vez disso, o que encontrei foi um controle primoroso. Cada movimento era calculado para maximizar meu prazer, para extrair minhas respostas. Ele estava se mantendo em rédea curta, e o esforço disso se mostrava na tensão de sua mandíbula, na regulação cuidadosa de sua respiração. Você pode se soltar, eu disse, estendendo a mão para tocar seu rosto comigo. Algo cintilou em sua expressão. Surpresa, talvez, ou alívio. Ele aceitou o meu convite como permissão. Seu ritmo acelerou um pouco. Sua respiração se aprofundou. Ele enterrou o rosto em meu pescoço e eu o senti tremer levemente. Este homem poderoso, tremendo com o que eu entendi ser emoção genuína, necessidade genuína. Quando terminou, ficamos entrelaçados. Seus braços ao meu redor, minha cabeça em seu peito. Seu coração ainda estava acelerado e eu podia sentir o leve tremor ainda percorrendo-o. Aquilo foi, ele começou. Sim, eu concordei, sem precisar das palavras. Ficamos ali na escuridão e eu senti como se tivesse cruzado um limiar que não poderia ser descruzado. Eu era dele agora, de uma forma que ia além da escolha ou decisão. Eu estava ligada a ele pelo prazer e pela vulnerabilidade. E pela verdade aterrorizante do que estávamos começando a ser um para o outro. Fique, ele disse. E não foi uma ordem, apenas um pedido. Eu não vou a lugar nenhum, respondi. Mas mesmo ao dizer isso, eu sabia que não era inteiramente verdade. Tudo havia mudado. O mundo era diferente agora. E em algum lugar na cidade abaixo, ameaças ainda se moviam, sombras ainda se reuniam. E o preço pelo que acabamos de reivindicar ainda precisaria ser pago. Nós apenas não sabíamos disso ainda. 3 semanas de paz. Foi o que tivemos. Eu nunca tinha percebido o quanto queria coisas comuns até tê-las. Acordar ao lado de Dante em sua cama enorme. A cidade ainda escura lá fora. Sua mão na minha enquanto tomávamos café no terraço. Sem falar de trabalho ou perigo, apenas existindo. Projetando do escritório em casa que ele montou para mim. Com sua presença em algum lugar na cobertura, sólida e constante. A primeira rachadura veio quando o sócio de Dante, um homem chamado Paulo, foi encontrado assassinado. Ele foi baleado no estilo de execução em um armazém. E a mensagem era clara o suficiente para que até eu, com meu entendimento limitado do mundo da máfia, pudesse interpretá-la. Isso não acabou. A trégua está quebrada. Dante não me contou. Descobri pelas notícias. E quando ele chegou em casa naquela noite, seu rosto me disse tudo. Quem? Eu perguntei. Alguém em quem eu precisava confiar. Ele disse, servindo-se de uma bebida com as mãos não muito firmes. Alguém que aparentemente decidiu que a família Castellano estava oferecendo um acordo melhor. Isso significa? Significa que tenho que responder, ele disse. Significa que estamos de volta com a guerra. Senti algo se cristalizar em meu peito. O que você precisa de mim? Ele me olhou como se eu o tivesse surpreendido. Nada. Você fica aqui. Você fica segura. Você não sai deste prédio a menos que eu esteja com você. E se você não voltar? Eu perguntei em voz baixa. Ele não respondeu. Ele pousou a bebida e me puxou para perto. E eu senti a tensão em seu corpo, a prontidão de alguém se preparando para a batalha. Eu sempre voltarei, ele disse contra meu cabelo. Isso não é negociável. Mas ele estava mentindo. Nós dois sabíamos disso. Em seu mundo, não havia garantias. A segunda mudança veio uma semana depois. Eu estava sozinha na cobertura. Dante tinha ido a uma reunião quando ouvi a explosão. Não perto, não imediata, mas perto o suficiente para que as janelas tremessem e os alarmes dos carros soassem pelas ruas abaixo.
Meu telefone tocou imediatamente. O número de Dante. Afaste-se das janelas, ele disse sem preâmbulos. Vá para o quarto do pânico. O código é o seu aniversário. Vá agora. O que aconteceu? Eu perguntei, já me movendo. Uma das minhas instalações, ele disse, e eu podia ouvir gritos ao fundo. Eles estão escalando. Vá para o quarto. Tranque a porta. Não a abra para ninguém além de mim ou Marco. Dante, vá, ele ordenou. E o telefone ficou mudo. O quarto do pânico estava escondido atrás de uma pintura no quarto principal. Um quarto do pânico que eu sabia que existia, mas de alguma forma consegui não pensar muito sobre ele. Continha água, comida, suprimentos médicos e um pequeno cofre que eu tinha certeza que guardava documentos, dinheiro, o que quer que alguém pudesse precisar para desaparecer. Fiquei lá por 6 horas. 6 horas de silêncio completo, quebrado apenas pelos sons da cidade lá fora, abafados pelo isolamento acústico. 6 horas sem saber se o homem que eu amava estava vivo ou morto. 6 horas entendendo com clareza total o que eu havia aceitado quando escolhi amar Dante Rossi. Quando a porta finalmente se abriu, era Marco, não Dante. Meu coração quase parou. Onde ele está? Ele está bem, Marco disse rapidamente, vendo minha expressão. Ele está no outro local. Ele me mandou te buscar. Vamos. Saímos em um carro que serpenteava por ruas que eu não reconhecia. Marco tinha sangue na camisa. Não dele, ele me garantiu. E ele se movia com a intensidade controlada de alguém ainda meio submerso em combate. Quando tentei fazer perguntas, ele apenas balançou a cabeça. A casa segura era em Cambridge, um prédio de tijolos não muito diferente do que eu morava antes. Exceto que tinha uma segurança que eu não podia ver, mas podia sentir. Dante estava em um quarto nos fundos, e quando o vi, o fôlego ficou preso em meu peito. Ele tinha um curativo no braço e seu olho esquerdo estava começando a inchar. Seus nós dos dedos estavam machucados novamente, mas ele estava vivo. E quando me viu, ele me puxou para seus braços como se eu fosse algo que estivesse faltando em seu corpo. Sinto muito, ele disse em meu cabelo. Sinto muito. Pelo quê? Eu perguntei. Por isso, por te trazer para isso? Por cada escolha que te levou a sentar em um quarto do pânico aterrorizada. Eu me afastei para olhá-lo. Não se desculpe por ser quem você é. Eu escolhi isso. Estou escolhendo isso todos os dias. Pessoas estão morrendo. Área, a cidade está se despedaçando por causa do que estou construindo, do que estou protegendo. E você? Ele tocou meu rosto gentilmente. Você é um alvo agora. Você é a razão pela qual eles virão atrás de mim. Você é a fraqueza que eles encontraram. Então certifique-se de que eles não cheguem até mim. Eu disse simplesmente. Certifique-se de que eu seja a última coisa que eles tentariam. Proteja-me do jeito que você sabe. Ele me beijou então, feroz e desesperado, como se estivesse tentando se imprimir em mim de uma forma que me tornasse impossível de destruir. Eu te amo, ele disse. Essa é a única coisa de que tenho certeza agora. Que eu te amo e que vou queimar o mundo antes de te perder. Eu sei, eu disse. E eu também te amo. Passamos aquela noite juntos em uma cama que não era dele. Em um quarto que cheirava a tinta fresca e móveis arranjados com intenção temporária. Ele me segurou contra ele e eu podia senti-lo não dormindo, apenas me segurando como se eu fosse frágil. Pela manhã, havia novas notícias. 3 instalações dos Castelanos queimadas, 2 de seus tenentes mortos. A mensagem havia sido enviada, recebida e respondida. A guerra, Dante disse, terminaria em dias, de um jeito ou de outro. De que jeito você quer que seja? Eu perguntei em voz baixa. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Do jeito em que você ainda esteja segura. Além disso, não me importo. Entendi então que ele falava sério. Ele sacrificaria qualquer coisa, sua paz, seu poder, seu orgulho, contanto que eu permanecesse intocada por tudo isso. E esse entendimento parecia ao mesmo tempo bonito e aterrorizante, porque eu sabia que isso me tornava sua vulnerabilidade final. E em seu mundo, vulnerabilidades eram coisas que eram exploradas. A família Castellano se rendeu à pressão de Dante, mas não desapareceu. Em vez disso, eles se espalharam. Alguns deixaram a cidade completamente, realocando-se para territórios neutros o suficiente para sobreviver. Outros se curvaram e concordaram em trabalhar sob a supervisão de Dante, o que significava um processo lento de integração e confiança cuidadosa. Alguns, os que eram verdadeiramente perigosos,
Simplesmente desapareceram no submundo e esperaram. A guerra acabou. Dante venceu. E de alguma forma isso tornou tudo mais complicado. Voltamos para a cobertura, mas algo fundamental havia mudado. Eu podia ver na maneira como as pessoas de Dante me olhavam. Não com desrespeito, mas com uma espécie de distância cuidadosa, entendendo que eu tinha um poder sobre ele que me tornava perigosa para se aproximar. Eu podia ver na maneira como o próprio Dante mudou um pouco, tornando-se mais controlado, mais deliberadamente distante em público. Como se a proximidade comigo tivesse se tornado algo que ele precisava guardar com cuidado. Uma semana após a rendição, Dante convocou uma reunião. Eu deveria estar em outro quarto, mas em vez disso, sentei na ponta da mesa de conferência, e ele não se opôs. Eu era parte de seu mundo agora, não mais algo a ser escondido. A decisão de me incluir neste espaço foi deliberada, uma declaração. A família Castellano concordou com os termos, Dante disse, sua voz medida. Eles mantêm operações em 2 bairros com pagamentos mensais a esta organização. Qualquer um que não aceite este arranjo não é mais considerado parte da família. E os que não confiamos? Perguntou um homem que eu passei a conhecer como Victor. Nós os observamos, Dante disse. E se eles fizerem um movimento contra nós, nós respondemos. Mas por enquanto, operamos como se a paz fosse possível. Às vezes ele olhou para mim. Vale a pena tentar. Depois que a reunião terminou, Dante me levou de volta ao seu escritório e fechou a porta. Isso foi um risco calculado, eu disse. Me mostrar lá dentro. Sim, ele reconheceu. Envia uma mensagem. Que mensagem? Que você não é uma fraqueza da qual se envergonhar. Que estou escolhendo ser alguém que pode ter algo a proteger, além de seu próprio poder. Ele sentou na beirada de sua mesa. Também foi algo que eu precisava que você visse. Preciso que você entenda que existem 2 versões de mim agora. A que está nesta sala e a que está com você. Esta organização, essas decisões, elas não mudam o que há entre nós, mas são reais e sempre terão um lugar na minha vida. Eu sei disso, eu disse. Eu sempre soube. Você soube? Ele perguntou. Porque às vezes me pergunto se você realmente aceitou isso ou se está apenas dizendo a si mesma que sim. Eu me movi em direção a ele, parando entre seus joelhos. Dante, estou aqui. Estou escolhendo estar aqui todos os dias. Se isso mudar, eu te direi. Mas preciso que você pare de esperar que eu vá embora. Ele me puxou contra ele. Estou apavorado de acordar e você perceber que desastre é isso. Que desastre eu sou. Então não espere por isso, eu disse. Deixe-me te amar enquanto estou escolhendo. Naquela noite ele me pediu em casamento. Não foi romântico no sentido tradicional. Estávamos no chuveiro e ele simplesmente disse, case-se comigo. E quando eu o encarei através do vapor, ele repetiu, não estou pedindo isso perfeitamente e não será perfeito. Mas preciso que você entenda que você não é temporária. Você é a estrutura. Todo o resto é construído ao redor. Então, case-se comigo. Sim, eu disse, e soou como uma rendição, como um triunfo, como uma aceitação de tudo. O casamento aconteceu discretamente, sem alarde. Apenas Marco e algumas pessoas de confiança da organização de Dante. E um juiz que devia favores. Eu usei um vestido branco que eu mesma desenhei. Simples, elegante, nada como o casamento de fantasia que imaginei quando era menina. Dante usava um terno escuro e quando ele olhou para mim, a intensidade em seu olhar nunca vacilou. Você é minha agora, ele disse quando estávamos sozinhos depois, em um quarto de hotel em algum lugar privado. Eu deveria ter me incomodado com a possessividade naquelas palavras. Em vez disso, senti apenas alívio. Eu sempre fui sua, eu disse. Só estou finalmente oficializando. Fizemos amor lentamente naquela noite, com o entendimento de que algo havia mudado. Não o ato físico, que permaneceu tão intenso e emocional como desde o início. Mas o contexto havia mudado. Eu era sua esposa agora. Estávamos ligados não apenas pela paixão, mas pela lei, pela escolha, pela cuidadosa arquitetura do compromisso. Pela manhã, tudo havia mudado novamente. O telefone de Dante tocou logo após o amanhecer. Observei sua expressão mudar enquanto ele ouvia. Observei o momento em que a proteção deu lugar a outra coisa, Trisha. Quando ele desligou, virou-se para mim. Houve um desenvolvimento com os Castellanos, ele disse cuidadosamente.
Nada com que você precise se preocupar diretamente, mas significa que tenho que deixar a cidade por alguns dias. Vou precisar que você fique aqui. Por quanto tempo? Uma semana, talvez duas, ele disse. Depende de como as coisas se resolverem. Eu queria perguntar o que significava. Eu não perguntei. Em vez disso, apenas assenti e disse: estarei aqui. Mas depois que ele saiu, depois que observei seu carro desaparecer na cidade, entendi algo que ainda não havia se cristalizado. Eu tinha uma escolha. Eu ainda podia ir embora. Eu ainda podia me afastar. Nada do que ele fez comigo removeu minha autonomia. Ele apenas me fez querer ficar. E isso era de alguma forma mais aterrorizante do que qualquer cativeiro forçado poderia ter sido. Sentei-me na cobertura, cercada de luxo e solidão, e percebi que este era o verdadeiro teste. Não a violência, não o perigo, não os momentos dramáticos de paixão e quase perda. Este era o verdadeiro teste. A espera silenciosa, a fé de que ele voltaria. A aceitação de que nossa vida juntos sempre teria ausências e incertezas. No final da semana, ele voltou. Ouvi sua chave na fechadura. Ouvi-o se movendo pela cobertura. Ouvi-o parar na porta do quarto, observando a visão de mim dormindo em sua cama. Ei! Ele disse em voz baixa, sentando-se na beirada. Acordei completamente. Você voltou. Estou de volta, ele confirmou. As coisas estão resolvidas. Os castelanos estão integrados. A cidade está estável. Como você fez isso? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento, com muito cuidado, e lembrando-os de que algumas pessoas não valem mais o custo da luta, que às vezes sobreviver significa aceitar o que você não pode mudar. Entendi então que houve mais morte, mais violência, mais do custo que seu mundo exigia. Mas ele não estava me contando detalhes, o que significava que estava me protegendo da única maneira que sabia. Eu o puxei para mim em vez de perguntar mais. E enquanto nos movíamos juntos na escuridão, fiz uma rendição final e completa. Não à sua dominação, mas à realidade de quem éramos e do que havíamos escolhido. 6 meses depois, a vida havia assumido a textura da rotina. Eu trabalhava em casa, projetando para clientes. Meu negócio de freelancer havia se expandido significativamente. Uma vez que se espalhou que eu estava conectada a Dante Rossi, essa vantagem particular me deixava desconfortável de maneiras que eu não gostava de examinar muito de perto. Então, eu tentava não fazer isso. Em vez disso, focava no trabalho em si, na satisfação de criar algo bonito que não tinha nada a ver com os elementos mais sombrios do mundo. Dante vinha para casa para jantar na maioria das noites. Algumas noites ele não vinha para casa. Eu aprendi a não fazer perguntas sobre essas noites. O apartamento havia se tornado ainda mais meu ao longo dos meses. Eu trouxe plantas e obras de arte. Insisti em redesenhar a cozinha. Sua estética minimalista não levava em conta o fato de que cozinhar exigia acessibilidade. E fui eu quem o convenceu de que beleza e função poderiam coexistir. Ele me deixou, observando-me trabalhar com a mesma atenção focada que ele dava a tudo. Você está feliz? Ele observou uma noite, e viemos já de noite, me vendo arrumar ervas nas jardineiras da janela. Estou, eu disse. E era verdade de uma forma que me surpreendeu. Eu estava feliz da maneira que alguém pode ser feliz vivendo na beira de um vulcão ativo. Sempre ciente do perigo, mas deslumbrada pela luz e pelo calor. O problema começou pequeno, como sempre acontece. Uma garota desapareceu, 16 anos de idade, levada da rua perto de sua escola. Ficou nas notícias por 3 dias antes de se tornar meu problema. Dante chegou em casa naquela noite parecendo sombrio. Um dos tenentes dos castelanos tem uma filha, ele disse. Ela foi levada por uma organização rival. É um movimento contra eles, o que significa que nos afeta indiretamente. Vou ajudar a localizá-la. Ok, eu disse simplesmente. Aprendi que ok era a única resposta para essas atualizações. O que eu não sabia era que a garota seria encontrada em um dos armazéns de Dante. Drogada e aterrorizada, tendo sido movida para lá por um informante dos castelanos que estava tentando incriminar Dante pelo sequestro. A jogada foi sofisticada e quase funcionou. Descobri quando Marco veio me buscar cedo uma manhã, seu rosto pálido. Houve uma acusação, ele disse contra Dante. A família da garota está alegando que sua organização a sequestrou. A polícia tem o suficiente para fazer uma prisão. Ele está se entregando para negociar. Mas o quê? Eu perguntei.
já me movendo, já pegando meu casaco. Mas eles querem você, Marco disse em voz baixa. O tenente que armou isso deixou claro que você é a razão pela qual Dante sofrerá, que usar você é a maneira de realmente machucá-lo. Meu sangue gelou. Onde ele está? Delegacia do centro. Área, você precisa ser esperta sobre isso. Você precisa entender que se for lá, se colocar no meio disso, você será um alvo de uma maneira que nunca foi antes. Ele não gostaria disso. Eu não me importo com o que ele gostaria. Eu disse. Eu sou a esposa dele. Onde ele está, eu estou. A delegacia era um borrão de luzes fluorescentes e cheiro de café velho. O advogado de Dante já estava lá, fazendo ligações, acionando a maquinaria da defesa cara. Mas Dante se recusou a sair da sala de interrogatório. Ele sentou-se em frente a dois detetives. E quando me permitiram vê-lo, eu entendi por quê. Ele estava deliberadamente se fazendo sofrer. Seus nós dos dedos estavam marcados onde ele foi algemado com muita força. Sua mandíbula estava machucada, não por interrogatório, percebi, mas pela luta interna para manter as mãos visíveis, para provar que estava cooperando, para não desmontar os homens nesta sala. Você não deveria estar aqui, ele disse quando me sentei à sua frente. O detetive permanecendo na periferia da sala. Sim, eu deveria, respondi. Sou sua esposa. Sou seu álibi para metade da linha do tempo relevante. Também vou testemunhar que a garota não poderia estar em seu armazém, porque eu estava reformando-o durante as datas em questão. E tenho trabalhadores que me viram todos os dias. Área, pare. Eu disse, pare de tentar me proteger de estar conectada a você. Esse navio já partiu há 6 meses. Estamos conectados. Eles podem tentar usar isso contra você, mas não podem removê-lo. Então, o que eles podem usar é a verdade. E a verdade é que você tem um álibi. Levou 3 dias, mas as acusações foram retiradas. A garota foi examinada e descobriu-se que estava sob os cuidados da organização rival, não da de Dante, e Street. O armazém de Dante foi verificado e não continha nada incriminador. O tenente desapareceu. Tendo falhado em sua jogada, ele entendeu que Dante eventualmente o encontraria. Quando Dante foi libertado, ele não me levou para casa imediatamente. Em vez disso, fomos para uma casa segura que Marco havia arranjado. E uma vez que estávamos sozinhos, Dante desmoronou. Não dramaticamente, não com violência. Ele simplesmente se sentou e tremeu. E eu o abracei, e nenhum de nós fingiu que isso era apenas sobre a prisão. Eu percebi, ele disse em voz baixa, que meu amor por você é uma responsabilidade que não posso arcar. Que cada escolha que faço para te proteger é uma escolha que me enfraquece. Que usar você como alavanca me destruiria. Sim, eu disse, porque ele finalmente havia dito a verdade que o assombrava desde o início. Eu preciso que você vá embora, ele disse-lhes. Não porque eu não te amo, mas porque eu amo demais. Isso vai te matar, Arya, e eu não posso viver com isso. Eu deveria ter ficado chocada. Em vez disso, me senti calma. Não, não, eu repeti. Eu não vou embora. E sim, estar conectada a você é perigoso. Sim, as pessoas tentarão me usar contra você. Mas isso também é verdade para Marco, e você não pede a ele para ir embora. É verdade para todos em sua organização, e você não pede a eles para te abandonarem. A diferença é que eu sou a única pessoa em sua vida pela qual você se sente responsável por proteger, o que te torna fraco. Então, aqui está o que vamos fazer em vez disso. O quê? Ele perguntou. Vamos garantir que eu esteja tão integrada a este mundo que me usar se torne mais problemático do que vale a pena. Vamos me treinar. Vamos garantir que eu tenha recursos e saídas e o conhecimento para sobreviver se algo acontecer com você. Vamos transformar sua maior fraqueza em algo menos explorável. E vamos fazer isso juntos. Ele me olhou como se eu estivesse falando uma língua que ele nunca tinha ouvido. Você quer ser treinada em protocolos de segurança? Eu quero ser capaz de me defender, eu esclareci. Eu quero parar de ser a coisa frágil que você tem que proteger constantemente. Eu quero ser uma parceira em vez de uma responsabilidade. Levou convencimento, levou semanas de discussão e compromisso, mas eventualmente Dante concordou. Comecei a treinar com Marco. Combate corpo a corpo, armas, consciência tática. Aprendi as saídas de emergência de todos os lugares que frequentávamos. Aprendi como seu sistema de segurança funcionava. Aprendi sobre pontos de entrega secretos e casas seguras e a arquitetura prática da sobrevivência. Mais importante,
Aprendi que Dante começou a relaxar um pouco. Não porque me tornei capaz de lutar suas batalhas, mas porque deixei de ser algo que ele tinha que carregar. Tornei-me algo que podia ficar ao seu lado, mesmo que esse algo ainda estivesse aprendendo a andar neste terreno. 6 meses após a prisão, eu estava grávida. Descobrimos em uma manhã de terça-feira, e a reação de Dante foi uma mistura complicada de alegria e terror em sua expressão, enquanto ele processava o que significava trazer uma criança a este mundo. Nós os manteremos seguros, eu disse, lendo seus pensamentos na tensão de sua mandíbula. Como? Ele perguntou. Como eu mantenho uma criança segura nesta vida? Da mesma forma que meus pais tentaram me proteger, eu disse. Imperfeitamente, com regras e amor, e o entendimento de que algumas coisas valem qualquer quantidade de medo. Ele me puxou para perto, sua mão em minha barriga ainda lisa. Eu quero que eles tenham escolhas, ele disse. Eu quero que eles tenham a liberdade de ir embora como você fez. Então nós lhes daremos isso, eu disse. Nós lhes daremos os dois mundos, segurança e liberdade, amor e autonomia. Faremos o nosso melhor, e falharemos às vezes, e continuaremos tentando de qualquer maneira. A cidade continuava abaixo de nós, bonita e corrupta, perigosa e viva. E dentro da cobertura, suspensos entre mundos, começamos a construir algo novo. Não uma vida normal. Nunca isso, mas algo real. Algo pelo qual valia a pena lutar. Algo com raízes profundas o suficiente para resistir mesmo quando o chão abaixo se movia. Quando nosso filho nasceu 8 meses depois, Dante olhou para ele com uma expressão de amor tão cru que eu entendi algo fundamental. Ele havia mudado. Não se tornou suave. Ele nunca seria isso. Mas ele havia mudado. Havia permitido que o amor o remodelasse em alguém que poderia segurar tanto poder quanto ternura nas mesmas mãos. Perto de seu berço à noite, quando Dante pensava que ninguém estava olhando, eu o via sussurrar promessas de proteção e liberdade, de um mundo menos violento do que aquele que ele habitava. Eu o via escolher repetidamente ser mais do que suas circunstâncias exigiam. Não era redenção. Você não se redime de uma vida construída sobre a violência através do amor. Mas era transformação. E enquanto eu o observava com nosso filho, entendendo que nossa criança herdaria tanto seu legado perigoso quanto sua capacidade de amar, eu sabia que o salão ficaria em silêncio quando ele entrasse em espaços por toda a sua vida. As pessoas saberiam quem era seu pai. Haveria consequências e perigos e custos dos quais eu não poderia protegê-lo. Mas ele também saberia desde o início que o homem mais perigoso que ele já conheceria era capaz de se render. E isso, eu pensei, era o maior presente que poderíamos dar.